Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, quinta-feira, dia 2 de novembro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela, NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, antes das análises, três coisas bem simples. Chega dando aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo que ajuda demais o nosso canal e nos mantém motivado para estar aqui todos os dias tentando filtrar e trazer o melhor para vocês. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, tamo junto, sempre. Bora lá! E bora lá, às 20 horas eu tenho o jogo do 76ers contra o Raptors. Eu acredito que tecnicamente a equipe do 76ers é superior e jogando em casa tem totais condições de vencer. O problema é que a odd não é das melhores. Odd de 1.29, 1.26. Então o que eu vou fazer aqui em pré-live para melhorar essa odd? Eu vou buscar a vitória do 76ers e eu vou fazer uma dupla utilizando o Tobias Harris. Eu percebi que o Tobias Harris tem uma média de pontos na temporada passada de 19.7 e nos últimos jogos ele geralmente pontua bem. Fez 20 pontos contra o Bucks, depois 15 pontos contra o Raptors e 24 pontos contra o Blazers. Quero que nessa partida o Tobias Harris faça pelo menos mais de 10 pontos e meio. Ele precisa fazer aqui 11 ou mais pontos. Então como é que fica essa dupla? Vitória do 76ers para o Tobias Harris fazer mais de 10 pontos e meio. Essa é a primeira entrada nessa partida. E também eu vou utilizar aqui o pivôzão Joel Embiid. É o monstro do time de Filadélfia. E eu achei uma linha interessante aqui para o Embidão, tá bom? Ele tem uma média na temporada passada de 7 assistências. Percebam que ele estreou contra o Bucks fazendo 6, aí depois contra o Raptors ele fez 8 assistências e depois contra o Blazers 7 assistências, geralmente fazendo 6 ou mais assistências. O que eu vou buscar aqui? Uma linha de assistências para o Embidão. Eu quero que ele faça mais de 5,5 assistências nessa partida. Ou seja, ele precisa fazer 6 ou mais assistências para a gente ter green. Fechou? E bora lá. Às 21 horas, jogo do Pelicans contra o Detroit Pistons. O que eu vou buscar aqui? Acredito que jogando em casa, a franquia do Pelicans vença essa partida. Só que a odd não é das melhores. Odd de 1,33, 1,36. Para um bilhete simples, fica uma odd baixa. Então o que eu faço? Eu vou utilizar um outro quesito na partida para levantar essa odd. Então, eu vou buscar a vitória do Pelicans e eu vou fazer uma dupla com o Zion, utilizando o mercado de pontos para ele, tá bom? Ele tem uma média na temporada passada de 21 pontos e meio. Estreou fazendo 23 contra o Grizzlies, depois 24 contra o Knicks, 19 contra o Warriors e 20 pontos contra o Thunder. Eu vou buscar uma linha aqui para o Zion de mais de 18,5 pontos. Eu preciso que nessa partida ele faça pelo menos 19 ou mais pontos. Então, eu pego a vitória do Pelicans juntamente com essa linha de pontos baixos para o Zion, para ele fazer mais de 18,5 pontos. Fechado? Bora lá. Às 22 horas, jogo do Jazz contra o Orlando Magic. Aqui eu vou utilizar o Paolo Banchero, jogador da franquia do Magic. Ele tem uma média boa de assistências. Se a gente pegar aqui a média na temporada passada, é de 4,5. Ele estreou fazendo 5 assistências contra o Rockets, depois 4 assistências contra o Blazers, 5 assistências novamente contra o Lakers e 4 assistências contra o Clippers. Percebam que a média dele geralmente é de 4 para cima. O que eu vou buscar nessa partida? Para o Paolo Banchero fazer mais de 3,5 assistências. Eu preciso aqui nesse jogo que ele faça 4 ou mais assistências. Se isso acontecer, é green na operação. Agora, se ele fizer menos de 4 assistências, aí deu red. Fechado? Essa é a minha entrada para essa partida. Bora lá. Às 23 horas, eu tenho o jogo do Suns contra os Spurs. Aqui, o Suns jogando em casa, mesmo com vários desfalques, é favorito. Eu tenho aqui o desfalque do Bradley Beal, que ainda não estreou na temporada, né? E também do Devin Booker. O que acontece aqui? Quando o Devin Booker não está em quadra,
A maioria das ações ficam por conta do Durant, Kevin Durant. Então ele acaba fazendo muitos pontos. Então é o seguinte, Devin Booker fora, como está sendo sinalizado aqui, a informação oficial a gente só tem minutos antes da partida, tá? Mas em pré-live parece que o Booker não vai jogar. E aí o número de pontos do Kevin Durant pode ser o quê? Um número de pontos elevado. Ele acaba sendo o quê? O principal cara dentro da quadra para o Suns. Por esse motivo e com essas duas ausências, eu vou buscar vitória do Suns, odd de 1,31, 1,33, e eu vou fazer aquela dupla utilizando o Kevin Durant. Olha só, né, o que eu falei para vocês. Na estreia, o Devin Booker estava em quadra, o Durant fez 18 pontos. Aí depois, nas outras 3 partidas que o Booker não jogou, olha a pontuação do Durant, 39, 26 e 26. Como aqui tudo leva a crer que o Devin Booker não joga e o Bradley Beal também não vai jogar, eu vou buscar vitória do Suns e eu vou buscar para o Kevin Durant fazer mais de 21 pontos e meio. Eu preciso aqui que o Durant faça 22 ou mais pontos. Fechado? Vitória do Suns para o Kevin Durant fazer pelo menos 22 pontos ou mais. Time, rodadinha mais magra nessa quinta-feira, mas eu espero que a gente consiga aí bons lucros no mercado, né? Que essas partidas aí tragam green pra gente. Não esquece, chega dando aquela curtida, faz um comentário e compartilha o vídeo que ajuda demais, tá legal? Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e claro, nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui!